Ele não sabe como. Então o poder dele de príncipe é um poder frágil. Ele não tem como se defrontar com as questões reais da vida. Então ele se sente impotente. Aí quando ele sai na quarta vez, ele encontra um monge. Aí ele pergunta para o monge quem é essa pessoa estranha. A pessoa assim com uma roupa raspada, com ar profundo. Aí ele pergunta, vê se você... Eu estou aqui para atingir a realização, descobrir como ajudar as pessoas a ultrapassar isso. Isso me interessa. Ele volta para casa e diz, papai descobriu que eu vou ser confortante. Eu vou desistir dessa coisa de ser rei, porque não adianta nada. Eu vou ser monge. Vou ser um asceta na floresta. Aí vocês podem imaginar, ele passa mal. O Siddhartha fica preso no palácio. Ele se encontra uma vez, ele está com uma cara desanimado. E tem uma versão que foi publicada na revista Caras. Ele casou com não só com a Yasodhara, mas com 999 amigas da Yasodhara. Então ele era poderoso. Corre versões que ele fugiu do palácio por isso. Não aguentou mais. Mas essa é uma versão que não é comprovada. Muita sogra comentando. Quem? Mas aí, essencialmente, o que é fato mesmo é que o Buda, por uma razão ou por outra, ele sai, se abandona. Ele seria o patrono dos maridos pelas abandono. Se vocês tiverem dificuldade de ser uma velhinha para o Buda, ele sai de casa e entra na floresta. Aí tem a história de que 5 guardas são enviados pelo Buda, mas numa vida anterior, esses 5 guardas tinham sido 5 demônios que tinham sido beneficiados por um rei, que era o próprio Buda, e agora eles se reencontraram. Eles se tornaram os 5 primeiros discípulos do Buda. Isso é uma parte muito interessante, mas eu não vou me alongar. Aí o Buda entra na floresta, começa o seu treinamento por mestres sucessivos. Os vários mestres atestam que ele atinge a realização correspondente a ele, que aquilo seria o suficiente. Como se fosse a iluminação, mas o Buda se dá conta que não é o Buda ainda, o príncipe Siddhartha se dá conta que aquilo não é a realização completa, explica para o mestre. Alguns ficam irritados, outros pedem que ele volte mais adiante, se ele descobriu alguma coisa a mais, ele volte e conte. Aí ele vai indo até o ponto que então ele tem a compreensão da realidade das coisas. Ele tem a compreensão do caminho do meio. Ele senta sobre a árvore bode, fica os religiosos em Bodh Gaya, na Índia, e diz, daqui eu não levanto até atingir a realização completa. Então essa realização completa significaria o quê? Ele olha, ele tem a visão da realidade, mas ele não tem a liberação completa. Ele é capaz de olhar as coisas com sabedoria, mas as estruturas kármicas dele ainda estão presentes. Ainda que ele tenha passado aqueles 13 anos todos purificando, ele vê as coisas ainda brotando dentro dele. Então ele invoca a Mara. Ele entra numa prática que os tibetanos chamariam prática tantraiana. Ele operou sempre se restringindo dos obstáculos. Agora ele vai se expor aos obstáculos. Então ele invoca a Mara, diz, Mara, vem derrotá-lo. Então Mara significa o quê? Os obstáculos, as estruturas kármicas todas não. Aí as estruturas kármicas aparecem. Eu não tenho nada aqui, nenhum preconceito da minha parte, mas deve ter essa história. Os obstáculos aparecem na forma do quê? Forma feminina. Isso está na história. Uma vez já me acusaram de um tipo de preconceito. Né? Mas se o Buda fosse mulher, provavelmente apareceria um ser. Mas o Buda era homem, parecia mulher.
Aí apareceram as dançarinas, filhas de Mara. Só que o Buda, aquele olhar de Buda, assim, vocês imaginam. Então assim percebeu, pura ilusão. Coisa que falta aos homens de modo geral. Dolorosa, pura ilusão. Eu tenho um aluno que, nesse ponto, ele diz, pura ilusão, quanto mais melhor. Nunca mais vi ele. Quando ele aparece, eu continuo na mesma. O Buda, ele teve a percepção correta. E quando ele olha assim, aí elas se percebem reveladas e aquele encanto se dissolve. Elas se revelam com a face verdadeira de Mara. Então não é uma face muito agradável. Mas com isso, essencialmente, o que está acontecendo? O Buda está se defrontando com as estruturas kármicas dele. Ele está usando a sabedoria profunda e ultrapassando as estruturas kármicas. Assim, quando nós olhamos os tipos de obstáculos que o Buda enfrenta, vocês vão ver que ele está muito quase didático, assim, as várias formas de obstáculos internos que nós também manifestamos quando eles aparecem. Tem um momento, por exemplo, que aparece o próprio Mara, surge diante dele e diz: você venceu. Só você é capaz de obter isso. Com isso, ele está tentando criar uma identidade egóica para a realização do Buda e repescá-lo para dentro do samsara. E o Buda se dá conta de que aquilo não é uma questão de alguém. Os seres todos têm a natureza de Buda e eles podem atingir isso. E muitos seres, naquele mesmo momento, eles já tinham realizações, faltava apenas um pouco para que eles pudessem compreender a realidade e atingir a realização final. E o Buda nem retruca. Ele vem Brahma e diz: por favor, ajude os seres humanos, dê ensinamentos a eles. E o Buda acha aquilo correto. Então ele atinge essa realização final. Ele, a partir disso, compreende os 12 elos da originação dependente, que nós estamos ensinando sobre os 12 elos em São José do Rio Preto, em setembro. Esse é um tema muito importante. 12 elos da originação dependente. Ele compreende isso, e com isso ele compreende como que os seres que têm a natureza de Buda podem gerar confusão, podem se transformar em seres comuns, aparentemente comuns, ter experiências comuns até o ponto de acreditar que nascem e morrem. O Buda vai dizer: os seres não nascem e não morrem, mas eles têm a experiência de nascer e morrer. Então esse é um ponto importante. Mas aí o que acontece? Ele tem essa realização, aí ele se levanta. Em algumas tradições do budismo se diz que esse é o momento da iluminação dele, não é quando ele está sentado, é quando ele se levanta. Ele vai se levantar para trazer benefício aos seres. Isso corresponde à ação do Buda no mundo. Se vocês olharem as estruturas de ensinamento, as estruturas do próprio treinamento da realização do Buda, vocês vão ver que elas vêm em 3 etapas. Uma, ele adquire a visão. Então, nesse período que ele adquire a visão, a realização disso é quando ele senta sobre a árvore bode. Que é o final do período que ele tem a visão. Na sequência, ele precisa utilizar essa visão diante dos obstáculos kármicos dele e da humanidade, dos seres todos, que é a segunda etapa do treinamento. É quando ele enfrenta a Mara. A terceira etapa é a ação no mundo, que é quando ele se levanta. Então a ação no mundo vai até o final da vida dele. Essas 3 categorias são o ensinamento de Garabidorje a Manjusri Siddhamitra, que corresponde ao início dos ensinamentos do Dzogchen. Quando Garabidorje ele volta, ele que é uma emanação de Vajrasattva, ele volta ao céu, o céu se abre, ele está no lugar com o céu aberto. Quando o céu se abre e Garabidorje retorna, aí o